A beleza é... Bom, é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no Mar Egeu há 2.600 anos. Esparta. Na península do Peloponeso viviam os espartanos, um povo temido que dedicava sua vida à arte da guerra e cuja maior virtude era a valentia. Se você fosse espartano, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20 e ia até os 60 anos.
Conforme a cultura grega se desenvolvia, festivais religiosos foram criados. Por meio deles, o amor dos gregos pela competição ganhou notoriedade. Os festivais incluíam esporte, música e dança como forma de competição e atividade religiosa. Atenas foi uma das cidades mais importantes e hoje é o símbolo da cultura grega. O lugar ideal para os filósofos, os artistas e os cientistas da época morarem e trabalharem. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas. 3 grandes filósofos que ainda são considerados alguns dos mais inteligentes do mundo.
Os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas eram uma grande celebração que reunia representantes de todas as cidades gregas. E enquanto esse evento se realizava, as guerras ficavam proibidas. As Olimpíadas eram tão importantes que interrompiam qualquer tipo de conflito entre os povos gregos durante os Jogos. Bem-vindos mais uma vez aos Jogos Olímpicos. A cada 4 anos, esse espetáculo esportivo é trazido a você por Zeus e divindade homenageada nos Jogos deste ano. Bem, amigos, fãs do esporte, já acompanhamos as competições anteriores, mas hoje trazemos a você o evento mais esperado dos Jogos, o pentatlo. 5 modalidades: corrida, salto, lançamento de disco, lançamento de dardo e luta. Para o homem não havia melhor forma de impressionar uma mulher do que ganhar essa prova, já que ela combinava todas as virtudes físicas e morais. Claro que vocês devem estar pensando que quem ganhava essa árdua competição recebia um troféu e muito dinheiro, como os atletas de hoje. Mas não era bem assim. O vencedor recebia uma coroa de louros. Os boxeadores dos Jogos Antigos usavam tiras nas mãos e nos braços. Elas eram feitas de couro bovino macio. Ao longo dos séculos, as tiras se tornaram mais duras e perigosas. Não havia ringues, rounds ou limite de tempo. As lutas eram separadas por sorteio, não por peso. Qualquer golpe com as mãos era permitido, mesmo em um oponente caído. Apenas abraçar, chutar e apertar os olhos era proibido. Às vezes, as lutas duravam muitas horas, até que um dos lutadores fosse nocauteado ou admitisse a derrota. O pancrácio era uma combinação entre o boxe e a luta, mas as regras eram bem diferentes. Essa era uma luta sem restrições. Socos, tapas, chaves de perna e de braços eram permitidos. Apenas morder e apertar os olhos eram proibidos. A luta prosseguia até que um dos competidores aceitasse a derrota, levantando o indicador da mão direita. O público adorava o pancrácio. Os lutadores de sucesso eram os mais celebrados e bem recompensados atletas da antiguidade. Nas primeiras Olimpíadas, em 776 a.C., esta corrida era o único evento dos Jogos. Após 60 anos, foram acrescentadas outras 2 corridas. Uma com o dobro da extensão do estádio e outra 24 vezes essa extensão. Aqui não havia circuito como na pista moderna.
Para as distâncias mais longas, os corredores precisavam circundar obstáculos dos dois lados, largos o suficiente para impedir que alguém os agarrasse ao fazer a curva. Mas era uma manobra perigosa, com acidentes e armadilhas ocultas na poeira que estava sempre presente. Anos se passaram antes que outro evento de corrida fosse introduzido nos jogos. A corrida de armadura, ou o politódromo. A habilidade no lançamento de disco era particularmente admirada pelos gregos. Com equilíbrio, ritmo, precisão e força, esse é um esporte de harmonia e beleza. Cerca de 20 discos antigos restaram, a maioria de bronze, pesando em média 2,5 kg, meio quilo a mais que os discos modernos. Os atletas usavam dardos mais leves que os militares, já que a distância era o objetivo, em vez da letalidade. Os dardos olímpicos eram provavelmente feitos de madeira, cortados com cerca de altura de um homem, com uma ponta cega de metal para ajudar na trajetória. Os antigos lançadores de dardo usavam atiradeiras de couro. Isso tinha um efeito balístico que aumentava a precisão e a distância. Obviamente, o salto envolvia distância, mas também forma e estilo. Devia haver música, porque há muitas figuras pintadas em vasos com tocadores de flauta ao fundo. Parece que a música fazia parte da competição. O mais notável nisto tudo, e que fascina as pessoas de hoje, é que eles levavam pesos ao saltar. Uma espécie de halteres de pedra ou metal, um em cada mão, que eram usados durante a corrida. Você os alternava, balançando os braços, e ao saltar, levava aquele peso extra. Pela lógica, não deveria funcionar, mas ao chegar no auge do salto, ele punha os braços para trás e os soltava. Os primeiros eventos de campo foram introduzidos como elementos do pentatlo. E é fascinante ver o quanto as técnicas antigas diferiam das modernas. Não dá para imaginar um lançador se posicionando num círculo, fazendo rotações precisas e lançando o disco à distância. Não era assim. Aquilo envolvia mais a força. O que os gregos provavelmente faziam era uma única ação. E você não dependia muito da técnica, mas da força no braço. O dardo era lançado com um amenton ou anculé, palavras antigas para tira. Uma tira era enrolada em volta do dardo, que era lançado com a mesma técnica. Mas a tira produzia um efeito de um rifle. Se um atleta moderno saltar com pesos e soltá-los ao dar o salto, vai se atrapalhar todo. Não era o salto que temos hoje com pesos, mas outro bem diferente. A luta foi o quarto elemento no antigo pentatlo. O boxe foi introduzido 20 anos depois, sendo seguido
em 648 a.C. pelo Pancrácio, uma espécie de luta onde praticamente tudo era permitido: chutar, dar golpes, estrangular, imobilizar e boxear. As corridas deviam ser emocionantes, já que eram perigosas. O tamanho do percurso, as curvas fechadas, a fragilidade e leveza da madeira, das bigas, a velocidade dos cavalos. Havia muitas provas de equitação em Olímpia. A primeira era uma corrida de bigas, com 4 cavalos, percorrendo 14 quilômetros. O cocheiro tinha pouco equilíbrio, com as rédeas em uma das mãos e o chicote na outra. A programação incluía uma corrida de bigas com 2 cavalos, uma corrida de cavalos com jockey e uma corrida de mulas. Não havia selas ou estribos para os jockeys. Havia também a calpe, onde os jockeys corriam ao lado dos cavalos. Esses eventos eram os mais luxuosos dos jogos. Apenas a nobreza podia pagar para manter e prover uma equipe. De fato, as honras não iam para os cocheiros ou jockeys, elas eram do proprietário.